Olá, queridos professores, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente à luz da educação, não é? Estamos aqui no capítulo 4 do Direito à Educação, Cultura e Esporte ao Lazer. O que nos diz o artigo 57? O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Olha, isso já faz. Esse artigo ele vai dialogar com documentos relativos à progressão continuada, reclassificação, ou seja, a tentativa de trazer pessoas que estão fora e incluí-los no ensino fundamental. O artigo 58, ele vai tratar dos valores, né? Então, no processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos, históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes, crianças e adolescentes, a liberdade da criação e o acesso a fontes de cultura. Ou seja, o próprio processo educacional tem a obrigação de fornecer um aparato cultural para essas crianças e adolescentes. E como seria ali os municípios, Essa questão assim dos entes federados, estados, municípios e União. Os municípios, com o apoio dos estados e da União, ou seja, em regime de colaboração, estimularão e facilitarão a destinação dos recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e para a juventude. Ou seja, proporcionarão esse enriquecimento cultural. E entramos aqui no capítulo 2 das atribuições do Conselho Tutelar. Como educadores, às vezes em cargo de direção, precisamos entender em que momento vamos ter que contar com o Conselho Tutelar. Primeiramente, o artigo 36, no 136, ele nos traz as atribuições do Conselho Tutelar, que é atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as devidas medidas. Mas o que diz esse artigo, que falamos só o número? Ele nos diz que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Como assim teve uma violação de direitos da criança e do adolescente? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Se é o Estado quem está faltando com o direito à criança, é o Estado que vai ser acionado. Número 2, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão da própria conduta dessa criança ou desse jovem. Então, quem pode falhar com o jovem e com a criança? Aqui é em terceiro. Ele mesmo, quando ele já está numa situação de conflito com a lei, por exemplo. Quando o Estado ou a sociedade se omitem, por exemplo, na saúde, na educação, em qualquer outro setor em que o Estado erre na concessão dos direitos e por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Aí, nós falamos dos atos infracionais praticados por criança ou adolescente, E citamos, quando ele próprio infringir os seus direitos. Então, o artigo 101 nos fala que é necessário medidas de proteção. Qual seria a medida de proteção? Encaminhamento ao pai responsável, orientação e apoio, matrícula, inclusão em programa, tratamento médico, psicológico, abrigo em entidade, colocação em família substituta, que é o último recurso ali,
quando não se consegue acolher esse jovem e reencaminhá-lo. Outra medida de proteção: atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as devidas medidas, né? Então, o conselho, ele não é um órgão contra o pai, contra a escola. Muito contra, o nome já fala, aconselhar, né? Ou seja, encaminhar para as melhores medidas. Então, o aconselhamento faz parte dessas medidas, né? Mais um pouquinho ali das atribuições do conselho. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, o que ele vai precisar para executar as decisões, o próprio conselho. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Ou seja, para isso tem que ter um monitoramento, a família, o Estado, a quem esse conselho se queixou, né? Outras atribuições do conselho tutelar: encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Ou seja, se alguém errou contra a criança ou adolescente, é dever do conselho tutelar ali encaminhar a denúncia ao Ministério Público. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, ou seja, o que é do Ministério Público vai para o Ministério Público, o que é do Judiciário é necessário que o Conselho encaminhe para o Judiciário. Providenciar medida estabelecida pela autoridade judiciária entre as previstas para o adolescente autor de ato infracional, ou seja, o adolescente que está em conflito com a lei. Então, o que é providenciar a medida? Providenciar a medida é buscar os meios para fazer com que ela seja cumprida. Expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Mais atribuições do Conselho, né? São várias. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, não são só ações fiscalizadoras, mas também tem as questões de assessoria propositivas, representar em nome da pessoa e da família contra a violação de direitos da criança e do adolescente. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão de pátrio poder, né? Claro que investigados os casos, analisadas as situações em que envolvam aquela criança ou crianças ou adolescentes. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Ou seja, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão que retira os filhos dos pais. Ao contrário, ele deve realizar todas as ações possíveis para que a criança não perca o vínculo aí com a sua família de sangue. Só quando isso não é possível, as crianças são acolhidas. Aqui, promover e incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes, porque sabemos que existem características próprias de crianças que sofrem maus tratos, claro que não são assim padronizadas, mas há características muito parecidas. Aqui traz um parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento,
e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Ou seja, não vai ser retirado, os filhos não serão retirados dos seus pais sem as devidas justificativas, né? Sem abertura, assim, vamos dizer, de um processo para que isso se estabeleça. E o artigo 137 traz que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.